início ao nosso culto ao Senhor nessa noite. Por isso convido você a se acomodar aí no seu lugar, no lugar que você escolher, se assentar, porque nós já estamos passando da hora. Então você tem que ser ágil para a gente iniciar esse tempo aqui de louvor, de culto, de adoração ao nosso Deus, que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Que bom estarmos reunidos aqui, estarmos juntos mais uma vez, mais uma noite, nesse lugar de oração, de adoração, de louvor, de aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Que você possa realmente ter vindo aqui nessa noite para servir ao Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para louvar o nome dEle. Que você aproveite esse tempo mesmo para fazer isso, pois certamente o Senhor tem bênçãos para você, tem graça para você, tem misericórdia para você, tem compaixão para você, tem vitória para você. E se você não buscar Ele de todo o coração, você não recebe. Então você tem que buscar o Senhor atentamente, de todo o seu coração. Coloque sua criança aí do seu lado, coloque a Bíblia na mão dela aí, ensine ela a adorar o Senhor e vamos juntos nessa noite servi-lo com alegria. Vamos orar, meus irmãos, vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor nesse instante. Feche seus olhos, fale com o Senhor, presente-se diante dEle, declare a Ele seu agradecimento pela bondade dEle na sua vida e peça para que Ele possa estar aqui, recebendo o seu louvor nessa noite, a sua adoração, tocando em você, falando com você, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Soberano, Todo-Poderoso, Senhor tremendo e absoluto, que está sentado no trono de glória, que reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor, ó Pai, que tem todo o poder, que tem toda a sabedoria. Ó Deus, a Ti nós exaltamos, a Ti nós glorificamos, a Ti nós invocamos nessa noite. Diante do Senhor aqui viemos nos apresentar, certo, Senhor, de que estar na Tua presença é de fato o momento mais rico, mais importante, mais abundante, mais precioso, mais abençoador que nós podemos ter na nossa vida. A Tua palavra diz que em Tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente, porque o Senhor é o Deus que livra, que salva, que sara, que ajuda, que socorre. Tua palavra diz que Tu és o Senhor da viúva, do órfão, que o Senhor dá vista aos cegos, que o Senhor consola os aflitos, que o Senhor levanta os abatidos, que o Senhor cura os enfermos, que o Senhor, meu Pai, tem poder e graça para todos nós, em todas e quaisquer situações que nós passamos. Então aqui estamos, Senhor, humildemente, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja aqui também, que o Senhor venha receber esse culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor venha falar conosco, tocar em nós, abençoar a nossa vida, que o Senhor venha nos trazer para perto de Ti, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos confortar, que o Senhor venha nos converter, que o Senhor venha, Senhor, nos salvar dos nossos pecados. Acolhe, Senhor, cada um dos filhos e filhas do Senhor reunidos nesse santuário nessa noite. Que a Tua mão toque em cada um, que Teu Espírito visite a cada um, que o Teu poder, ó Pai, possa de fato fortalecer a cada um de nós e nos ajudar na nossa caminhada todos os dias até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Abençoa, Pai, este culto, nós o entregamos, agradecidos ao Senhor pela bondade do Senhor na nossa vida, e assim nós oramos humildemente em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com uma canção nesse instante, irmãos. Boa noite, graça e paz. A palavra de Deus nos diz
que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Fala também a palavra de Deus que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fala também que os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Coloque-se de pé e vamos nesta noite pedir ao Senhor para estar nos renovando a nossa força, renovando o nosso vigor, renovando o nosso ânimo, para que nós possamos continuar firme nessa nossa trajetória de fé, que exige uma postura muito firme, uma postura muito determinada de cada um de nós. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Muito mais, Jesus, precisamos do Senhor. Muito mais nós precisamos do Senhor. Muito mais, Deus. Ai da nossa vida, se não for a presença do Senhor. Necessita mais de ti. Aleluia.
Podeis assentar, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo número 4. Abra sua Bíblia nesta passagem da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 4, verso de número 11. Apocalipse 4, 11. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Repetindo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Essa é a razão, irmãos, esse é o motivo que a Bíblia diz que nós devemos louvar, adorar e servir ao Deus que nós servimos. É porque Ele é de fato o único que é Deus, porque Ele é de fato o único que é o Senhor, o único que tem realmente todo o poder, toda a grandeza. O texto aqui diz, olha, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, ele diz, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a Bíblia não apenas diz, irmãos, que Deus é o Criador de tudo, mas diz que Ele é exatamente o Criador de tudo, que criou todas as coisas, segundo a sua vontade soberana. Então, se é assim, se Deus é o Criador de tudo, se tudo advém do Senhor, irmãos, então a Ele deve ser dado louvor. Nós que fomos criados por Ele, nós que recebemos dEle a dádiva por sua própria vontade de nos trazer existência e portanto, devemos todo o nosso viver a Ele, é a Ele, e tão somente a Ele, que nós devemos oferecer, como diz aqui, a glória, a honra e o poder. Independente de qualquer outra coisa, irmãos, essa é a razão. Certamente eu e você que estamos aqui, temos outras razões para louvar o Senhor. Talvez você que está aqui nessa noite tenha a razão de ter sido abençoado pelo Senhor por uma cura. Tem talvez a razão de o Senhor ter te ajudado, te socorrido em alguma situação, em alguma demanda, em alguma questão familiar, profissional, nas finanças, nos negócios, enfim, nas mais diversas coisas que envolvem a nossa vida. Mas a palavra do Senhor aqui coloca a gente diante daquilo que é o teto fundamental. O Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque Ele é o Criador, que segundo a sua vontade, criou e estabeleceu todas as coisas. E por que a palavra coloca esse teto para a gente, irmãos? É porque tem dia que a gente não é curado. E se Deus for receber o louvor só quando a gente é curado de uma enfermidade, então vai ter pessoas que vão estar livres de render louvor ao Senhor. Tem dias que as coisas não estão muito bem, que a família não vai muito bem, que o casamento não vai muito bem, que os relacionamentos em casa não vão muito bem, que os negócios não vão muito bem, que as finanças não estão bem, que enfim, uma série de coisas que nos envolvem não caminham muito bem. E aí se a gente for medir por isso,
Então vai ter horas, vai ter dias, vai ter momentos, ocasiões que a gente vai falar assim, olha, hoje não dá para louvar o Senhor. E a Bíblia não fala isso para a gente, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Faça chuva, como a gente diz, ou faça sol, Ele é o Senhor. Estejam as coisas bem, ou não estejam as coisas muito bem, Ele é o Senhor. As coisas sejam favoráveis para mim, ou desfavoráveis para mim, Ele é o Senhor, e nós somos convocados a vir diante desse, que sempre é o Senhor, adorá-lo, louvá-lo, render a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Talvez você está aqui nessa noite, e você talvez está pensando assim, eu não tenho motivos para louvar o Senhor. Você está errado. Você tem motivos para louvar o Senhor, e o principal motivo é que Ele é o Senhor. Mas você tem ainda outros motivos para louvar o Senhor, porque a despeito das coisas que você não tem alcançado, outras tantas você tem alcançado, e tem alcançado por causa da bondade do Senhor. Então não ache que você tem algum motivo ou desmotivo para louvar o Senhor. Não há, irmãos. Nós devemos louvar ao Senhor. Louve o Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque esse Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas, pode te socorrer, pode te abençoar, pode te ajudar em alguma coisa que você está passando, pode te livrar, pode criar do nada, com o poder que Ele tem, uma providência, uma bênção, um livramento para você, só louvando ao Senhor, que você se coloca na dimensão, irmãos, para que isso possa acontecer. Não acho que você se negando a louvar, não acho que você murmurando, que você vai alcançar a bênção de Deus. A bênção do Senhor é para aqueles que o louvam, que o invocam, que se quebrantam diante dEle, que se entregam a Ele, que se devotam a Ele, que se rendem na presença do Senhor. Que você faça isso nessa noite. Que esse talvez, irmãos, não seja o culto de ninguém, mas seja o seu. Se de todo mundo que está aqui, ninguém adorar o Senhor sinceramente, que você adore você ao Senhor sinceramente, de todo o seu coração. Porque Deus não relaciona por atacado, meus irmãos. Deus relaciona varejo, né? Deus relaciona individualmente. Deus olha para cada um particularmente. Que Ele, ao olhar para você nessa noite, veja um adorador, veja uma adoradora, veja alguém que não veio aqui ter um tempo de passeio. Você veio aqui adorar, você veio aqui servir, você veio aqui buscar o Senhor, você veio aqui receber a porção do Senhor para a sua vida nessa noite. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Mais uma vez, coloque a sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor agora misericórdia para você. Peça a Ele para receber mesmo a sua vida, o seu louvor, a sua adoração nessa noite. Peça a Ele mesmo para te abençoar. Peça a Ele para limpar a sua vida, o seu coração. Peça a Ele para te tornar mais crente, mais temente. Peça a Ele para te encher de amor por Ele, de compreensão de que o Senhor, de fato, é aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Peça a Ele para tocar em você, para te tornar um homem sensível, uma mulher sensível às coisas espirituais, às coisas de Deus. Peça ao Senhor agora para te tomar em seus braços, para o Espírito Santo dEle agora dominar a sua vida e você poder então de fato adorá-lo em espírito e em verdade, ouvir a sua voz, entregar a sua vida, entregar o seu coração, sentir mesmo o Senhor e a presença do Senhor visitando o seu ser,
sua alma, nessa noite, de uma maneira especial, de uma maneira rica, abundante, preciosa. Enfim, coloque a sua vida presente, o seu coração nesse instante, sinceramente, ao Senhor, de todo o seu coração. Vou convidar o presbítero Marcilon que possa orar ao Senhor, pedindo a Ele para ter misericórdia de nós e nos abençoar. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos. E a gente louva ao Senhor e adora com o que a gente é, com o que a gente pode, com o que a gente tem. Então você que nessa noite, veio aí preparado e deseja louvar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Enquanto cantamos esse cântico inicial, você tem a oportunidade de fazer isso. Vamos louvar o Senhor com alegria, meus irmãos. Nós estamos aqui para darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aquele que era, aquele que é e que um dia há de vir. Ao grande eu sou, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ao grande eu sou, ao alfa, o ômega. Enfim, ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso, ao único Deus, Deus Criador dos céus e da terra e das nossas vidas, e nós devemos tributar toda a honra, toda a glória a esse Deus. Como você tem encarado as suas lutas, as suas dificuldades? Nós vamos cantar esse cântico agora. Cada vez que a minha fé é provada, que realmente o conteúdo desse hino seja realmente uma realidade na nossa vida, que as montanhas e vales, desertos e mares que nós atravessarmos, seja realmente uma maneira que Deus está usando para aumentar a nossa fé, para tornar-nos uns gigantes na fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. A compreensão, o entendimento de que toda a honra, toda a glória pertence para o Senhor, deve nos levar a nos submeter, a nos render totalmente a Ele, submeter-nos totalmente ao Senhor de nossas vidas, ao Rei dos Reis. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu louvor. Aleluias. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Agora sim, meus irmãos, nós vamos cantar ao Rei dos Reis Consagra. Foi feita uma mudança de última hora aqui e eu esqueci de alterar o meu script aqui. Os irmãos me perdoem, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cada vez que a minha fé é provada,
Isso é uma realidade na nossa vida. O crente que acha que não vai ter a sua fé provada, está fadado um encontro brusco com a realidade da vida cristã. Porque para que a nossa fé seja aumentada, nossa fé precisa ser provada. E o único problema da provação é Deus ter que nos tirar dela antes de sermos aprovados. Que nós possamos nos submeter, crer que Deus, Ele não nos prova mais do que nós podemos e possamos suportar, mas juntamente com a provação, Ele provê livramento de maneira tal que possais suportar. Vamos então agora neste momento estar declarando ao Senhor que nós consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida a Ele. Aleluia. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra ti. Aí
relata que quanto ao Senhor, seus olhos estão sobre toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é dele. Se o seu coração realmente pertence ao Senhor, lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você, para mostrar-se forte para com a sua vida. Cobre-me com tuas mãos, com teu poder, e vem nos esconder debaixo das tuas asas, ó Santo Deus. Aleluia. Amém, Jesus. temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor está no centro da sua vida. O Senhor está no controle total das nossas vidas. Isso deve nos levar a um sentimento de segurança muito grande, porque assim sendo, nada que sobrevier a minha vida e sua vida vai fugir da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se estribe nisso, confie nisso,
se apegue a isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se sentar, meus irmãos. As crianças, irmãos, até 8 anos têm a liberdade de poderem estar indo para o tempo da mensagem para elas. Nós que ficamos aqui, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro, na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler aí, irmãos, do verso 13 até o verso número 17. Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso de número 17. Acompanhe aí na sua Bíblia essa leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar, irmãos? Pedir mais uma vez ao Senhor que venha falar conosco, dar-nos o entendimento, a sensibilidade espiritual, para podermos receber, ouvir, aprender a sua palavra nesse instante. Peça ao Senhor para falar com você. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, te adoramos, exaltamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, que é o único digno de receber a glória, a honra e o poder. Pois o Senhor criou todas as coisas, segundo a sua vontade, o Senhor estabeleceu tudo que há e que existe. Ó Deus, como tu és tremendo. Agora, Senhor, nós nos silenciamos. Agora, Senhor, nós paramos, lemos e queremos ouvir, aprender a santa palavra do Senhor. Mas sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Precisamos de Tua luz, de Tua graça, de Tua ajuda, de Tua intervenção. Se o Senhor não agir aqui, apenas o homem falará. Mas se o Senhor agir, ó Deus, a voz dos céus será ouvida em nosso coração. Então o nosso pedido, Pai, é que o Senhor fale conosco, é que o Senhor nos ilumine, é que o Senhor nos torne agora homens e mulheres, corações sensíveis à voz do Senhor, à presença do Senhor, à palavra do Senhor. Que o Senhor tire de nós agora toda inquietação, toda perturbação, todo incômodo, toda desatenção. Ó meu Deus, que o Senhor tire de nós agora toda incredulidade, toda dúvida, toda resistência, meu Deus, para com o Senhor e a Tua palavra. E que pelo poder de Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra seja como em nossa vida a flecha que acerta o alvo.
Fala conosco, Senhor. Nos ensina e nos abençoa com a Tua palavra. Nós clamamos e pedimos isso ao Senhor humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, é inevitável, né, em nossa vida, principalmente a maneira como fomos estabelecidos e criados e formados pelo Senhor. É inevitável como seres inteligentes, dotados de inteligência, desse elemento de nossa semelhança com Deus, é inevitável nós não usarmos essa inteligência para observarmos as coisas, avaliarmos as coisas, ponderarmos as coisas e a partir disso traçarmos planos, objetivos, alvos, metas para a nossa vida. Na verdade, irmãos, é estranho ter alguém, ver alguém, conhecer alguém que não tem planos, que não tem objetivos, que não tem metas, que você chega para aquela pessoa e pergunta para ela, e aí o que ela quer, o que ela almeja, para onde que ela vai, e ela fala assim que não quer nada, que não almeja nada, que não vai para lugar nenhum. Estranho é isso. Ou seja, quem vive assim, apenas instintivamente, são os animais sem consciência. Mas os seres humanos como nós, dotados de ciência, de conhecimento, de capacidade, de poder ponderar, avaliar, pensar e traçar objetivos e metas, isso é a coisa mais natural. Só que o problema, irmãos, é que uma vez que o pecado adentrou em nossa vida, em nosso planeta, em nosso ambiente, que é o lugar onde nós vivemos, aqui, que é esse lugar criado pelo Senhor, ele estragou, ele contaminou, ele abalou o modo de ser, as estruturas de todas as coisas. E o que acontece agora é que nós, dotados de inteligência, o que naturalmente deveria acontecer conosco, de nós usarmos isso de maneira sábia, prudente, e de modo que, através disso, o nosso Deus fosse glorificado, nós agora usamos isso, na grande maioria das vezes, de maneira errada, de maneira que desonra ao Senhor, de maneira que não promove a glória de Deus, de maneira idólatra, de maneira ambiciosa, de maneira cheios de vontade de alcançar o que muitas vezes não é o que nós devemos alcançar, de colocar em primeiro lugar e à frente das coisas, aquelas coisas que não devem estar no primeiro lugar, nem à frente das coisas na nossa vida. E aí então, por isso, sendo assim, que o desafio para nós nessa noite, o pensamento, a reflexão para nós nessa noite é essa aí: cuidado, cuidado com o seu planejamento. Você vai fazer planejamento. Você tem condição de fazer planejamento. Você necessita fazer planejamento. Mas você precisa ter cuidado. Cuidado com o seu planejamento. Cuidado como você planeja as coisas. Aqui, irmãos, uma ideia, né, de planejamentos que a gente pode fazer, estabelecer em nossa vida. Olha ali, olha. Vocês conseguem enxergar aí? Está dando para enxergar? Ou está muito pequeno? Aqui, ó, por exemplo, irmãos, viajar com a família de férias, tem que fazer um planejamento, né? Para ver para onde é que vai, como é que vai, para não fazer aquela viagem que tudo vai dar errado, né? Que as coisas, enfim, não dão certo e no lugar de ser um momento de alegria, se tornar um momento de frustração, de decepção, de tristeza, de desgosto. Aqui, ó, da entrada na aposentadoria, alguns devem estar se planejando para isso. Alguns devem estar já pensando, chegando no momento, se preparando para isso, passar no vestibular, entrar na faculdade. Certamente alguns aqui estão traçando objetivo aí dessa forma. Fazer uma poupança, né? Ter ali uma reserva de emergência, também é algo que a gente pode planejar para fazer. Fazer
atividade física, cuidar mais da saúde, frequentar uma academia. Talvez alguém aqui, né, já está fazendo isso, ou está pensando em começar isso aqui, olha, trocar de carro, fazer uma cirurgia, ou iniciar um novo tratamento, empreender, abrir o próprio negócio. Talvez alguém aqui, olha, está pensando em ter um filho, fazer uma pós-graduação, aqui talvez não dá para você ver por causa da cor, subir de cargo, né, no trabalho, ganhar um aumento, casar, quitar o apartamento, comprar um lote, construir uma casa legal, enfim, muitas coisas se encaixam, irmãos, dentro do nosso planejamento. E como disse, nós temos a absoluta condição de fazer isso, porque Deus nos dotou dessa capacidade. A questão é, cuidado com o seu planejamento. Vou falar uma que eu não falei aqui, que as meninas gostam. Essa aqui, ó. Arrumar um namorado para casar. As meninas e os meninos também, né? Planejamento, gente. Você vai ficar aí desarrumada? Então, planejar. Quero um namorado, vou me arrumar, vou passar um perfume, vou pentear o cabelo, né? Senão você vai ficar aí igual um trem, ninguém vai olhar para você. Faz parte. Agora a questão é, cuidado com o seu planejamento. Tiago está escrevendo, irmãos, essa carta aqui, e essa é uma carta onde esse Tiago aqui, segundo a tradição, irmãos, é o Tiago que foi irmão de Jesus. Então esse aqui foi um Tiago, irmão do Senhor Jesus, que obviamente crer no Senhor, e aí serve a igreja do Senhor, e ele então é chamado por Deus para escrever esse livro aqui, essa carta. Ele escreve uma carta prática, tratando de aspectos práticos da vida do povo de Deus, tratando de aspectos, irmãos, que são necessários ser tratados, porque a nossa vida é vivida, irmãos, de modo real. As nossas vivências estão acontecendo aí, e nós estamos precisando tomar medidas, decisões, pensar coisas, elaborar planos, aí no chão real da vida, de modo que a Escritura tem princípios, instruções, orientações sérias para a nossa vida, para nós ouvirmos, aprendermos, observarmos, para não cairmos em ciladas, para não nos metermos em confusão, para não simplesmente, irmãos, seguirmos os caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que no final podem ser caminhos de morte. Daí Tiago escreve aqui, irmãos, falando exatamente sobre isso, porque o que está acontecendo aqui? Ele está chamando a atenção de pessoas que fazem planejamentos, mas que fazem planejamentos errados. E ele vai falar algumas coisas aqui que eu e você precisamos prestar atenção quando nós planejamos, ou formos planejar alguma coisa, para nós tomarmos cuidado, porque o nosso planejamento, se não observadas essas orientações, podem ser, irmãos, uma grande rota de perigo, de tristeza e de uma vida que nos levará para longe daquilo que é a vontade e que são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então observe bem, volte para o texto aí, ele diz, olha, atendei agora, vós que dizeis. Ele está falando para um grupo aqui de pessoas, né, irmãos, que fazem o seu planejamento, se levantam, se reúnem, se sentam, conversam, elaboram coisas e dizem assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, olha o que ele diz, irmãos, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz,
nisso está pecando. Tiago certamente, irmãos, ouviu, né? Na vivência da comunidade onde ele estava ali, ele ouviu, ele viu, ele percebeu. Algumas pessoas, irmãos, que a despeito do relacionamento na vida religiosa e às vezes até mesmo na vida da igreja, estão alheios à vida com Deus. Estão descomprometidos com as coisas de Deus. Não pensam, não elaboram, não planejam a vida sob o condão daquilo que é a orientação divina. Olha que detalhe interessante, irmãos. Volte os seus olhos aí para o início do capítulo 4. Olha como ele fala aí no início do capítulo. Ele diz assim, olha: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está falando para esses irmãos, essa igreja, dizendo: olha, vocês estão aqui, vocês dizem que creem, mas vocês se comportam como aqueles que não creem. E nós não podemos fazer assim, e nem viver assim. Ele continua, irmãos, diz no verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha o verso 4, irmãos: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse é o tom, irmãos. Ele está falando para esse tipo de gente que nós corremos o risco de ser, meus irmãos. Pessoas que ouvem de Deus, pessoas que estão envolvidas com as coisas de Deus, pessoas que participam das coisas na casa de Deus, na igreja do Senhor, mas pessoas que a despeito disso vivem a vida como se Deus não devesse ter importância alguma. Tome cuidado com isso. Esse é um risco sério que você corre. Você ser um ímpio no meio da igreja dos santos. Você ser um descrente no meio daqueles que são da fé. Você ser um impuro no meio daqueles que estão buscando a santidade. Tome cuidado com isso. E uma coisa, irmãos, que afeta diretamente o nosso comportamento nesse sentido, é exatamente o nosso planejamento. Se você for sincero, talvez essa noite aqui, pegar aquilo que você tem almejado, colocar num papel e fazer uma investigação, talvez você terá a surpresa de que você tem almejado coisas que não são coisas que, se você fosse mais crente, você almejaria. Que se você fosse mais fiel à palavra de Deus, você almejaria. Que se você fosse mais fervoroso, você almejaria. O nosso planejamento diz muito sobre a nossa vida, porque ele diz muito sobre o que nós queremos, sobre o que nós desejamos, sobre o que nós buscamos, no que gastaremos o nosso tempo, no que investiremos o nosso recurso, nossa habilidade, pelo que, irmãos, nós lutaremos, nos esforçaremos, pelo que nós estamos olhando, falando assim: olha, quando eu alcançar isso aqui, eu vou ser feliz, eu vou encontrar alegria, eu vou ter satisfação. Então, cuidado, muito cuidado com o seu planejamento. Tiago adverte a igreja, os irmãos aqui, sobre isso, meus irmãos, e essa palavra dele tem algumas lições para nós. E a primeira lição é essa aí: cuidado com o seu planejamento, porque você não é Deus. Talvez pode parecer estranho falar isso, irmãos, mas não é. Algumas vezes a gente se comporta como se a gente fosse Deus. A gente lida com as coisas como se a gente fosse Deus. Parece que até hoje a mentira que Satanás contou para Adão e Eva, de que se comessem do fruto, eles seriam igual a Deus, parece que agora, irmãos, eles não esperam não, parece que agora eles já têm certeza que são. E nós não somos. E você não é.
Então Tiago chama a atenção e diz aqui, olha, atendei agora, então, vocês agora, os leitores, para que ele está escrevendo aqui, nós agora aqui, preste atenção, atendei agora isso, preste atenção, para tudo, gente, e presta atenção, ele está fazendo isso aqui, dizendo, olha, presta atenção aqui, vocês que dizem tal coisa. E que coisa é essa? Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele então diz no verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Por quê? Só quem sabe isso é quem? É Deus. Ele está chamando a atenção da gente, ei, acorda. Ei, Psite, acorda. Você não é Deus. Então, cuidado com o seu planejamento. Você vai planejando coisas, pensando coisas, buscando coisas, elaborando coisas, achando que você é Deus. E você não é. Ele diz, olha, vós não sabeis, verso 14, o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é, gente? Ele diz, olha, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É assim, irmãos. A nossa vida é nada, é passageira, é como uma neblina, é como uma névoa. Cuidado com esses planos que você vai criando, estabelecendo aí ao seu bel prazer, segundo as suas próprias medidas, achando que depende do seu esforço, de seu braço, simplesmente de sua capacidade e de sua inteligência. Não é, porque você não é Deus, nunca foi, nem nunca será. Você é uma criatura, um vaso de barro nas mãos do Senhor, e Ele sim é o oleiro. Então cuidado com o seu planejamento. Uma outra aplicação que esse texto aqui traz para nós, irmãos, é que além de nós não sermos Deus, ele também traz a aplicação de que você não pode se esquecer de Deus. Porque esse é o problema, né? Nos esquecemos de Deus. Traçamos os nossos objetivos, criamos os nossos planos, nos esquecendo de Deus. Algumas vezes, irmãos, para tentar salvar o negócio, né? A gente faz todo o plano e depois só apresenta para Deus. Não é assim também, gente. Eu faço todo o plano. Eu quero isso, aquilo, vou fazer isso, aquilo outro. E aí depois eu vou lá, falo para Deus, faço uma oração, apresento para Ele, e aí Deus só bate o carimbo. Tá bom, meu filho. Não é assim não, gente. Olha o que ele vai dizer no verso 15 aí. Em vez disso, em vez de você sentar e você por você mesmo, achando que você é Deus, e decidir, vou para a cidade tal, fazer aquilo, vou fazer aquele outro negócio, você devia, diz o verso 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então você não faz o plano e leva para Deus. Você faz o plano com Deus. Você faz o plano pedindo a direção de Deus. Você faz o plano buscando a orientação de Deus para o seu plano, porque você não pode se esquecer de Deus, porque de fato é Ele que poderá garantir, irmãos, o sucesso dos planos. Porque é Ele quem é Deus. Então, cuidado com o seu planejamento, porque você pode estar planejando as coisas sem Deus. Imagine, irmãos, como exemplo, um dos exemplos aqui, se você quiser ter um filho, e isso não estiver nos planos de Deus para você, isso é irreal, meus irmãos? Isso não acontece na vida real, não? Como acontece? Então imagine que você faça um plano desse, sem consultar o Senhor,
sem pedir a orientação do Senhor, sem verificar o Senhor, se esquecendo do Senhor. E você vai começar a tentar chegar nesse objetivo, sendo que Deus não tem esse objetivo para você. O que vai acontecer? Frustração, decepção, tristeza, dor, despesa, que esse processo de tentar engravidar aí de forma não diretamente, propriamente natural, é caríssimo. Problemas talvez na sua fé, dúvidas quanto à bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. Olha quantas coisas você pode cair, irmãos, se você traçar um plano, um objetivo, se esquecendo de Deus. Simplesmente, eu quero isso, chegar naquele lugar e pronto, e acabou. Então não faça isso. Faça os seus planos com Deus. Procure a direção de Deus. Ore. Peça ao Senhor para te mostrar, para te orientar, para nas circunstâncias, de alguma maneira, comunicar com você, na sua palavra, confirmar algo com você. Então, cuidado com o seu planejamento, porque você pode se planejar de uma maneira totalmente equivocada, que colocará Deus até mesmo de escanteio na sua vida. Se for perguntar para você, você está botando Deus de escanteio? Você vai dizer que não, não é? Só que às vezes irmãos, na prática. Às vezes na prática a gente faz isso sem perceber, sem esquecer de Deus. Eu tenho visto aqui, irmãos, nós nos reunimos aqui toda sexta-feira para a gente orar. Eu quero crer que aqueles que não vêm aqui reunir para orar, que estão orando em outro lugar, porque não é possível. Não é possível que vocês estão vivendo sem orar. Não tem como. Vocês são melhor que Jesus, gente. Jesus orava, reunia com os discípulos, orava, subia o monte para orava constantemente. Então vocês têm que estar orando em algum lugar, viu, gente? Talvez você não quer vir aqui. Você tem que estar orando. E imagine se você não está orando nem aqui, nem em lugar nenhum. Você está planejando a vida como? Fala para mim. Deus está nos seus negócios, porque a única forma, irmãos, de nós nos lembrarmos de Deus e conversarmos com Ele, e apresentarmos as coisas para Ele, e pedirmos a direção dEle, a única coisa que existe para você fazer isso, chama-se oração. Não tem outra coisa, não tem bola de cristal, não tem carta, nada. No Evangelho, a única coisa para você falar com Deus e buscar direção de Deus é você dobrar o joelho e você orar e clamar ao Senhor. Então, cuidado com o seu planejamento. Porque você pode estar fazendo planejamento fora, deixando Deus de fora. E imagine, é isso que o Tiago está chamando a atenção aqui, irmãos, porque certamente essas pessoas aqui não estavam percebendo. Como disse aqui, se perguntasse a elas, Deus está ficando fora dos planos de vocês? Não, que é isso, Tiago. Mas na prática estava. Até porque, irmãos, muitas vezes, em nossos planos, nós buscamos coisas que minam coisas de Deus na nossa vida. Então você esqueceu de Deus. Porque se seu plano te ocupa demais, que você agora não pode, por exemplo, mais servir o Senhor, tem algum problema nesse plano. A não ser que Deus te deu licença e falou, olha, você vai fazer isso e agora você fica aí 6 anos sem fazer nada no meu reino. Você vai cuidar de sua vida agora, você fica aí agora 10 anos liberado de contribuir, de ofertar, de dar dízimo, de nada. E será, irmãos, que Deus faria isso? Meu filho, vou dar aqui um vale para você. Você ficar aí
20 anos livre de fazer qualquer coisa no meu reino. Claro que não existe isso, meus irmãos. Então a gente às vezes não vê. E louvado seja Deus, porque a palavra vem dizer para a gente. Vem chamar a nossa atenção. Vem dizer para a gente parar algumas vezes e pensar com um pouco mais de cuidado certas coisas com as quais nós nos envolvemos, certas coisas que nós fazemos, porque essas coisas podem, ao invés de estarem sendo bênção para nós, podem estar sendo caminhos de desvio na nossa vida daquilo que é o real, que é a verdadeira vontade de Deus para nós. Então, tome cuidado com o seu planejamento, porque você não é Deus, porque você não pode esquecer de Deus, porque você não é mais sábio do que Deus. Terceiro princípio aí. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz, aí no verso 16, agora, entretanto, verso 15, né? Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. É interessante, irmãos, que o autor bíblico aqui, ele faz uma interpretação. Ele está dizendo, ele não, como qualquer pessoa, ele não lê pensamento, ele não tem essa capacidade que Deus tem, mas ele está sendo inspirado pelo Espírito de Deus a escrever isso aqui, e ele faz uma acusação. Ele diz, o que vocês estão fazendo de maneira arrogante, pretensiosa, vaidosa, vocês estão se gabando das vossas arrogantes pretensões. Ele diz assim, olha, toda jactância semelhante a essa é maligna. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Na real, vocês estão sendo dirigidos nesse planejamento seu, não por Deus, pelo diabo. Olha que coisa séria, irmãos. Olha como eu e você temos que tomar cuidado com o nosso planejamento. Ele diz, no final do verso 16, toda jactância semelhante, toda vaidade semelhante a essa é maligna. Essa expressão, irmãos, é uma expressão de referência ao maligno, que é o diabo, que é Satanás. Irmãos, será que o diabo quer que nós façamos planos ao nosso bel prazer? O que vocês acham? Claro, gente. Você acha que o diabo quer que você pense que você é Deus? Claro, foi a proposta dele lá no Éden. Será que o diabo quer que você se esqueça de Deus, os seus planos? Claro! Será que o diabo quer que você ache que você é mais sábio do que Deus? Claro! Então, se você está nisso, você está sendo influenciado por ele. Então, cuidado com o seu planejamento. Você pode estar planejando coisas sob a orientação do maligno, sem saber. Ou sem perceber, ou sem se atinar. Às vezes pensamos, né, irmãos, em situações que a gente passa, às vezes nós pensamos coisas que a gente precisa tomar cuidado, que o inimigo parece que soa em nosso ouvido, né, de fazer algum intento mal contra alguém, de responder, né, a algo que alguém fez conosco. Imagina que você tem um problema lá na sua empresa, no seu trabalho, no local onde você trabalha, ou na faculdade, ou enfim, e acontece uma situação lá com você, de algum desrespeito, de alguma coisa, e você volta para casa ferido com aquilo, e se você não tiver cuidado, você passa a noite planejando, no outro dia, a maldade, o troco que você vai dar para aquela pessoa que te ofendeu. Vocês já viram esse filme? Homens e mulheres, irmãos, que passam por algum tipo de problema, por exemplo, no relacionamento conjugal, e pensam e dão o troco no seu cônjuge nesse aspecto.
Pais que fazem isso com os filhos. Filhos que fazem isso com os pais. Então nós vamos tomar cuidado, irmãos. Porque nós corremos o risco, uma vez que agora, no estado de pecado, vivemos nesse mundo que jaz no maligno. E que ele está aí a sussurrar constantemente em nosso ouvido toda sorte de inclinações malignas para nós seguirmos esses caminhos de destruição. Então Tiago chama a atenção aqui para dizer, gente, olha, tomem cuidado, porque vocês são pecadores. O pecado habita em você. Passa nos seus pensamentos, no seu coração, flui em seu ser. Então, quando você for planejar, planeje com Deus. Tenha certeza de que o que você está planejando se encaixa dentro dos propósitos do Senhor, porque você não é mais sábio do que Deus. Por que você vai planejar sem chamar Deus para o negócio? Você é mais sábio do que Deus? Você é mais esperto do que Deus? Você conhece as coisas melhor do que Deus? Então por que quando vai planejar, não chama Deus? Não traz Deus? Sabe, irmãos, seria ótimo se para os objetivos que nós traçarmos aí e nas ordens que fossem na nossa vida, nós tivéssemos sempre uma palavra, um versículo da Bíblia para fundamentar. Para dizer, ó, isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui é o propósito de Deus. E qual é a ordem das coisas? Também colocar a ordem das coisas dentro do padrão de Deus. Primeiro, irmãos, primeiro não é o casamento na frente de Deus. Tá? Primeiro não são os filhos na frente de Deus. Primeiro não é a conquista profissional, uma independência financeira. Tem pessoas que estão fazendo isso, estão buscando a independência financeira. Depois que eu chegar lá, aí eu vou dedicar mais minha vida para Deus. Está errado, gente. Primeiro é Deus. Nós somos advertidos a amar o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor mesmo diz, aquele que não deixar pai, irmãos, amigos, bens, seja lá o que for, para segui-lo, não é digno de segui-lo. Então há uma ordem das coisas, há as coisas e há a ordem das coisas. As coisas que Deus nos permite buscar fora da ordem, também são problema. Então nós vamos ir para o Senhor, tomar cuidado com o nosso planejamento, porque, irmãos, nós não somos mais sábios que Deus. Se Deus falou para Ele estar em primeiro lugar, irmãos, é isso mesmo, sabe por quê? Porque como o Senhor Jesus respondeu a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você entender isso, quando aquela tentação vier te oferecendo alguma coisa, para você obter mais ganho, obter mais lucro, chegar mais rápido em tal lugar, você vai poder dizer não, porque você vai dizer assim, olha, a minha vida não é o dinheiro que mantém a minha vida. O dinheiro é algo, é um recurso que Deus usa, mas quem mantém a minha vida é Deus. Quem mantém a nossa vida, quem cuida de nós, irmãos, não é a economia. Quem cuida de nós é o Senhor, e o Senhor usa essas coisas. Mas a gente vive por causa da graça do Senhor, da bondade do Senhor. E a Bíblia demonstra isso aqui para nós, quando mostra para a gente o povo de Deus no deserto. Que nem um dia, irmãos, passou fome, nem sede, e as roupas deles foram preservadas pelo Senhor. Porque não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então, cuidado com o seu planejamento, com o seu, que você faz por você mesmo, porque você não é mais sábio, nem mais sábia do que Deus. Por fim, meus irmãos, o verso 17 apresenta um outro princípio para a gente aí, quando ele diz assim, olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Cuidado com o seu planejamento, sabe por quê? Porque você não pode pecar. O salário do pecado é a morte. Se pecarmos, irmãos, nos distanciaremos do Senhor. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus e impede Ele de nos ouvir. Então nós vamos a todo momento ter a absoluta certeza de que nós não estamos nos envolvendo em um plano, em um projeto, em um planejamento que possa nos levar sequer a abrir uma brecha para nós pecarmos. Porque o salário do pecado é a morte. Então você não pode pecar. E ele chama a atenção aqui, porque ele diz assim, olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Percebe, irmãos, que há um tom de egoísmo aqui, que há um tom de querer obter lucro e ganho para si mesmo e para o seu próprio desfrute. Quando Tiago escreve, diz assim, olha, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. A intenção aqui é se dar bem, a intenção aqui é conquistar. A atenção, o pensamento, a cabeça dessas pessoas, aqui em primeiro lugar é essa. Meu irmão, minha irmã, é certo que você de repente quer ganhar mais. Onde é que está aqui ganhar mais? Me ajuda aí. Ali, ó. Subir de cargo e ganhar mais, empreender ou abrir um negócio. É certo que você quer isso para a glória de Deus? É certo? São muitas as histórias, né, irmãos, de pessoas. Eu já orei, irmãos, por pessoas que queriam passar em concurso. Um trabalho melhor, trocar de carro, fazer uma viagem. Já orei, pessoas vêm falar comigo, pastor, ora por mim nesse sentido. Já orei várias vezes, e eu já vi várias vezes, irmãos, isso acontecer, mas depois eu vi outra coisa acontecer. Essas pessoas alcançarem essas coisas e se afastarem do Senhor. E diminuírem a vida dela com Deus. E pararem de vir à igreja. E não participarem mais frequentemente dos cultos. E não serem mais zelosos. Pessoas que serviam na causa do Senhor e que agora estão ocupados demais para poder servir na causa santa do nosso Deus. Então, tome cuidado com o seu planejamento. Porque Tiago faz essa crítica aqui ao dizer para esses irmãos, lá no início do capítulo, ele diz assim, olha, vocês querem as coisas para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. E planejar, irmãos, para isso acontecer, é planejar para ser tomado pelo pecado. Olha que coisa interessante, irmãos. Vá para o capítulo 5 aí. De novo ele usa a mesma expressão no início do capítulo 5. Parece que Tiago está falando com as mesmas pessoas. Ele diz, atendei agora ricos. Chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão.
Ele alertou lá, irmãos, porque aquelas pessoas estavam fazendo planos, achando que eram Deus, se esquecendo de Deus, achando que eram mais sábios que Deus, sem tomar cuidado, fazendo planos que os levariam a pecar. E na sequência ele então diz, olha, se vocês não ouviram o conselho que eu dei para vocês planejarem com Deus, ele então diz no verso 5, atendei agora que eu vou dizer outra coisa para vocês. Ele diz então no verso 1 do capítulo 5, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Olha a sequência, ele diz, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Ora, irmãos, como ele está sendo duro aqui. Se vocês planejarem errado, vocês se arrebentarão. E eis o aviso do Senhor, cuidado com o seu planejamento. Ele segue e diz, irmãos, como fogo, final do verso 3, as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Ele faz questão aqui de se referir a Deus como o Senhor dos exércitos, para dizer o seguinte, vocês não vão escapar do Senhor. Ele não perde batalhas, e Ele pelejará contra vocês. Ele então continua e diz, verso 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago está chamando a atenção aqui, irmãos, no versículo 4, do 13 ao 17, porque nós podemos planejar a nossa vida, abrindo, irmãos, espaço para viver uma vida de pecado. Porque aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. O seu dinheiro não é só para você desfrutar as coisas que você bem quiser. Seu dinheiro é para prover a sua vida. E seu dinheiro é para promover a generosidade. É para fazer o bem. É para socorrer. Como Jesus tantas vezes nos deixou o exemplo, irmãos. Não é só para a gente sair desfrutando e ostentando, não, meus irmãos. Deve ser para que, através de nós, ações que promovam a glória de Deus aconteçam. Se não por outras pessoas, no mínimo por nós mesmos. E quando nós pegamos as coisas e utilizamos e planejamos de modo egoísta, eu coloquei de propósito ali, irmãos. Não tem nada ali de plano de socorrer alguém. Vocês perceberam? E você, ao ler isso aqui, atinou para isso? Eu coloquei de propósito. Você achou massa, né? Isso aqui, até na minha vida tem algumas coisas. Mas você falou assim, olha, não, está faltando ali. Está faltando ali ajudar pessoas, socorrer, ser misericordioso, ter compaixão, estender a mão. Você é alguém mais solícito. Vou procurar arrumar a minha vida para me ter um tempo para poder ajudar pessoas. Mas a gente não percebe, irmãos, a falta disso, porque nós estamos muitas vezes tão envolvidos em nossos egoístas planos, que nós não percebemos que nós estamos deixando de fazer o bem que nós temos que fazer, que nós sabemos que tem que ser feito. E quando isso acontece, nós estamos pecando. E nós não podemos pecar.
Se o nosso planejamento está nos levando a pecar, irmãos, nós vamos mudar todo o nosso planejamento. Então, meus irmãos, cuidado com o seu planejamento. Cuidado. Passe ele em revista. Questione-o, avalie-o, pense-o e repense-o, ore, talvez pegue isso aí, bote de lado e comece a fazer um outro debaixo de oração, pedindo a orientação de Deus, a confirmação do Senhor. Veja se você não está simplesmente apenas vendo coisas que podem estar abrindo portas para você pecar. E se você pecar, o salário do pecado é a morte. E eu sei que não é isso que você quer. Nós possamos aprender com Jesus, irmãos, que em todo momento tinha claro para ele: o meu planejamento é fazer a vontade do meu Pai. Que seja também essa regra absoluta na nossa vida. O meu planejamento é, em tudo, primeiro, a glória de Deus. Eu preciso ter a absoluta certeza de que eu estou fazendo, querendo o que estou querendo, buscando o que estou buscando, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A Bíblia está cheia, irmãos, de pessoas que planejaram mal. E alguns desses exemplos são bem educativos para nós. Que a gente possa lembrar deles e pedir ao Senhor misericórdia, porque nós estamos sujeitos a planejar mal. Há caminhos que para nós parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Que Deus nos livre desses equívocos, dessas falsas impressões, que a gente possa planejar bem a nossa vida, para um dia a gente ser recebido pelo Senhor na glória vindoura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Ao ouvir a palavra do Senhor, o Senhor falou em algum ponto com você. O Senhor, o Espírito de Deus, chamou a sua atenção em alguma coisa. Então ore ao Senhor agora, para o Senhor me ajuda. Isso aqui o Senhor falou comigo, isso aqui eu tenho vivido, isso aqui eu tenho feito, isso aqui tem sido assim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa. Me ajuda, me dá sabedoria. Eu não sei como a palavra do Senhor falou ao seu coração nessa noite. Você sabe. E sabendo, coloque isso diante do Senhor. Peça ao Senhor para te perdoar, para te ajudar, para te dar uma nova oportunidade. Faça um compromisso, Senhor, de que você vai procurar avaliar, pensar e planejar mesmo o seu viver, para que em todas as coisas que você pense, almeje e faça, possa ser para a glória do Senhor. Não leve você a pecar. Faça você fazer o bem que você sabe que tem que ser feito. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa aplicar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos dê a humildade de ver que talvez estejamos com planos com o Senhor fora, com objetivos que não são segundo a sua vontade, querendo mais, Senhor, esbanjar nos nossos próprios prazeres do que a glória do Senhor. E se for assim, faz-nos ver, Senhor. Faz-nos ver e nos dê a humildade de corrigir, de mudar, de traçar um outro plano, um novo plano, para que a gente possa de fato, ó Pai, planejar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Nós pedimos isso ao Senhor humildemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos caminhar para o fim, irmãos. Queremos cumprimentar aqueles que nos visitam nessa noite, dizer da nossa alegria de ter você aqui conosco, dizer que nós estamos à disposição aí, para aquilo que pudermos ajudar a vocês. Essa igreja está de portas abertas. Vamos para alguns avisos, irmãos. Esse aí vai botar o som, né? Ok. Então, vamos aguardar aí, meus irmãos. Mulherada, a Igreja Presbiteriana de Itaúna. Vamos lá, essa mulher aí é bonita, estará hein? realizando o Congresso de Mulheres no mês de outubro, dia 28 e 29 de outubro. Então esse convite é para você que é mulher. Não perca esse evento que será muito especial. Certamente Deus tem uma palavra muito edificante para tocar o seu coração. Vamos lá, repete esse negócio aí. Mulherada, a Igreja Presbiteriana de Itaúna estará realizando o Congresso de Mulheres no mês de outubro, dia 28 e 29 de outubro. Então esse convite é para você que é mulher. Não perca esse evento que será muito especial. Certamente Deus tem uma palavra muito edificante para tocar o seu coração. Muito bem. Então, irmãs, fiquem atentas, né? Aí para esse evento especial aí para as mulheres, para você poder participar, aproveitar esse momento aí que certamente será edificante, ok? Outros comunicados, irmãos, está aí da programação, né, das mulheres. Então, as irmãs fiquem atentas aí. No dia 30, irmãos, nosso culto da família. Então, você se programe, se agende, né, para mais um culto nosso aqui da família. Então, dia 30 às 19h30. Convide pessoas, né, para participar aqui. Esse é um momento aí de bênção na vida das famílias, ok? Pode passar. Nossos encontros aqui nas quartas, né, nosso tempo aqui de estudo da palavra do Senhor, se você pode, vem aqui para a gente estar junto. E nossos encontros na sexta de oração, se você pode, consegue, sempre ou alguma vez, vem aqui para a gente poder estar orando juntos, tá bom? Vai estar ali? Não, né? 21 de outubro vai ter o culto das crianças também. Então lembra de botar ali depois, tá? Viu? Todo mundo. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar, encerrando. Estenda sua mão e receba a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de nós estarmos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, aprendendo, ouvindo a santa palavra do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos conduzir agora em paz, no retorno para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo de Teu cuidado e de Tua proteção. Que o Senhor nos livre de todo mal. E que o Senhor nos ajude em todos os planos da nossa vida, buscarmos fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. E assim, meus irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e poderoso Pai, e que a comunhão, a consolação e as mais ricas e benditas bênçãos do divino Espírito Santo de Deus venham sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra. Assim recebei a bênção do Senhor e sedes abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Uma boa semana a todos.